Olá, eu sou Luziele Tapajós, professora do curso de Formação em Controle Social, promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Itajaí, Santa Catarina. Hoje nós damos início ao módulo 2 do nosso curso, que trata da assistência social e do SUAS, parte 1. Este módulo, especificamente, possui um objetivo muito singular, muito particular, que é justamente abordar, dar a conhecer aspectos da trajetória histórica da política de assistência social, dos seus fundamentos, da sua organização, das suas principais características, da regulamentação da assistência social no âmbito do sistema de proteção social erigido pela Seguridade Social Brasileira. Também neste módulo será possível conhecer melhor a organização do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, nos seus aspectos fundamentais, e que são componentes básicos para a participação nas deliberações e para o exercício do controle social. Neste módulo, finalmente, nós teremos a oportunidade de conhecer a estrutura organizacional e os eixos estruturantes do SUAS e as responsabilidades dos entes federados. A intenção é que, ao final deste módulo, cada participante possa ser capaz de compreender a construção da assistência social no Brasil como um processo de afirmação do direito à proteção social não contributiva, assim como nós vimos no módulo 1, não é? No âmbito do Sistema de Seguridade Social brasileiro, em ruptura com a hegemonia da caridade, da benemerência, do clientelismo no campo da assistência social. Também é nosso objetivo que cada participante possa ser capaz de conhecer mais profundamente a organização do Sistema Único de Assistência Social e as suas estratégias para a garantia do direito à assistência social, assim como identificar os eixos estruturantes do SUAS e compreender a arquitetura organizacional desse sistema, que se estabelece por meio de serviços, benefícios, projetos, programas, por meio de uma tipificação dos serviços e também através de uma potente rede socioassistencial. Na videoaula de hoje, nós vamos dar foco para a unidade 1. A unidade 1 do módulo 2 trata exclusivamente desta trajetória histórica da política de assistência social no Brasil, da LBA, da Legião Brasileira de Assistência, aos direitos socioassistenciais e às seguranças socioassistenciais. O objetivo instrucional desta unidade é justamente compreender a construção histórica da assistência social do Brasil, como esse processo de afirmação do direito à proteção social não contributiva, assim como nós vimos no módulo 1, compreendendo, sobretudo, que essa história, este processo histórico, ele representa, ele reflete uma conquista do povo brasileiro. Então, para começarmos a trabalhar esta temática da unidade 1, sobre a trajetória histórica da política de assistência social, nós vamos tratar de alguns tópicos nesta unidade. A trajetória recente da assistência social, as diferenças entre assistência social e assistencialismo. Vamos conversar sobre uma linha de tempo da política de assistência social, né, que alcança, né, até 2015, mas com alguns fatos muito importantes a partir daí, não é? E também uma linha de tempo que tem muito a ver com o âmbito, com o campo do controle social. Outro tópico tratará do decálogo, né, dos direitos socioassistenciais e, finalmente, as seguranças socioassistenciais. Então, nós vamos fazer essa incursão da LBA até as seguranças socioassistenciais. Vamos lá? Introduzindo, então,
o nosso primeiro tópico sobre a trajetória recente da assistência social, nós vamos falar de 3 itens essenciais, 3 itens históricos essenciais. O primeiro deles é a Legião Brasileira de Assistência Social, a LBA. O segundo é a assistência social na época da ditadura militar. E, finalmente, a assistência social a partir da Constituição Federal de 1988, que também já foi matéria, já foi assunto do nosso módulo 1, e que será um pouquinho mais aprofundado agora. Então, a Legião Brasileira de Assistência Social, a LBA, ela foi uma influência muito significativa e muito determinante na história da assistência social. Foi organizada por particulares, por pessoas, para prestar assistência àquelas famílias que tiveram os seus chefes de família mobilizados para a Segunda Guerra Mundial. E ela foi encampada como um órgão de colaboração com o Estado. Vejam, a LBA, ela surge como uma iniciativa particular de pessoas, de famílias particulares, foi encampada como órgão de colaboração com o Estado e começa a ser financiada por esses estados. E aos poucos passou a atuar em todas as áreas que dizem respeito à assistência social. Algumas referências importantes para a gente compreender a Legião Brasileira de Assistência Social, cuja história é profundamente significativa para a assistência social. Ela foi a primeira instituição de assistência com abrangência nacional. Ela atuava no fomento e na coordenação da ação assistencial de instituições públicas e privadas, como repassadora de verbas públicas a instituições particulares de assistência social. Nunca, em momento algum, como uma política pública, mas como um órgão de colaboração com o Estado brasileiro. E nós estamos falando aqui, não é, da época getulista, de uma maneira muito específica, muito central. A LBA dirigiu a sua atenção à grande massa excluída do sistema previdenciário, né? Os cidadãos e cidadãs que não tinham, por exemplo, acesso ao mundo do trabalho. Ao basear as suas ações na caridade, na benemerência ou no favor, a LBA estabelecia laços de dependência entre aqueles que eram assistidos e os provedores das ações assistenciais, né? Essa é uma forma, é um exemplo de pensar o clientelismo que nós também fizemos menção no módulo 1. A LBA distribuía benefícios e encaminhava o público aos serviços dos quais necessitava, baseado não na identificação de necessidades e na garantia de direitos sociais, mas no estudo de casos individuais, né? Então, esse era o limite do atendimento da LBA, né? Os casos específicos e não o atendimento ao direito social. A atuação da LBA consolidou as bases fundamentais do que hoje nós definimos como assistencialismo e definiu um costume que foi arraigado na estrutura da assistência social, que é justamente aquele de delegar às primeiras damas a responsabilidade pela direção das ações assistenciais do Estado brasileiro, ou, melhor dizendo, foi com a instituição da LBA, né, que as primeiras damas, as esposas de governadores, prefeitos e presidentes, passam a ter
uma espécie de função, de costume, né, de se responsabilizar pelas ações assistenciais nos diferentes níveis de governo. Com relação à assistência social na época da ditadura militar, é muito importante que a gente perceba que não houve nenhuma inovação significativa neste padrão filantrópico e benemerente trazido pela LBA, né? A assistência social, ela permanecia constituída de um conjunto variado de políticas públicas e privadas fragmentadas, desarticuladas e descontínuas, que funcionavam como ações complementares a outras políticas públicas. E aqui eu quero chamar a atenção para que, nesta altura, nós já tínhamos políticas públicas instituídas, mas não a assistência social. Em 69, no auge, né, do golpe militar, a LBA foi transformada em fundação pública, vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. E nesta mesma época foram criadas outras instituições públicas para a oferta de serviços, para algumas atenções, programas e projetos assistenciais segmentados por faixa etária ou por necessidade, né? Aí a gente está falando, por exemplo, da FUNABEM, que foi a Fundação Nacional para o Bem-Estar do Menor, a Central de Medicamentos, a SEME, o Banco Nacional de Habitação, o BNH, as ações específicas para idosos, não é? E essa atenção, ela foi fragmentada ou por faixa etária ou por necessidade específica de um determinado grupo de população. Com o acirramento da pobreza, devido aos efeitos da crise do petróleo em maio de 74 e a outras circunstâncias, o governo federal cria o Ministério da Previdência e Assistência Social, o MPAS, cuja estrutura contava agora com uma Secretaria de Assistência Social, a qual foi destinada a missão de formular, em caráter consultivo, a política de combate à pobreza. Vejam que em 74 nós estamos em pleno movimento, não é, social de combate à ditadura. Quando nós conseguimos chegar na década de 80, né, como vocês viram no módulo 1, nós viramos uma página muito importante dessa história, que é justamente a Constituição Federal de 88, que impulsiona uma importante mudança no campo da Seguridade Social brasileira, ao instituir exatamente um sistema de proteção social. Quando a gente pensar em Seguridade Social, a gente está pensando num sistema de proteção social, né, que coloca lado a lado políticas, né, de atenção e de efetivação de direitos sociais. No caso, saúde, previdência e assistência social, o que é conhecido como tripé da Seguridade Social. Esse conteúdo nós já conversamos no módulo 1, mas eu chamo a atenção justamente a cada um de vocês, que é aqui que nós viramos a página, não é? E esse símbolo, ele representa uma forma de dizer que nem uma dessas políticas se sobrepõe à outra, não é? Justamente porque nós estamos falando de um sistema de proteção social, onde cada política tem o seu objetivo, princípio, né? De uma maneira conjugada, pensada numa perspectiva de sistema. O próximo tópico chama a atenção para as diferenças cruciais entre assistência social e assistencialismo,
que diz, né, que fala, que representa muito do processo histórico, da trajetória histórica da assistência social. A instituição do direito de todo cidadão e cidadã à proteção social, garantida pela assistência social, indica, portanto, a importância de nós compreendermos este processo de ruptura entre a perspectiva assistencialista, que marcou a história desta política e que muitas vezes insiste em permanecer dentro da política de assistência social, para a perspectiva socioassistencial, que afirma a assistência social como direito. É muito importante que a gente saiba dessas diferenças, justamente para que nós possamos evitar, reagir e combater, né, o assistencialismo nos nossos dias. Cada uma dessas perspectivas apresenta particularidades, como pode ser observado no quadro que segue e que nós vamos conversar sobre. No assistencialismo, o ato, né, de ofertar um serviço, um benefício ou atender a partir de uma necessidade é concebido como ajuda, como benesse e como favor. Na perspectiva do direito socioassistencial, esta ação é concebida como direito social. No assistencialismo, o usuário é um sujeito de ajuda. No direito socioassistencial, ele é um sujeito de direitos. Aqui, essa diferença é uma diferença crucial, porque quando a gente está falando em direito socioassistencial, nós também estamos falando, né, que é garantido a todo sujeito de direitos, a todo usuário, a toda usuária, participar, né, no processo decisório, né, na fiscalização, no desenvolvimento da política. No assistencialismo, a ênfase é na ajuda humanitária aos mais pobres e necessitados. Já no direito socioassistencial, a ênfase é ao atendimento às necessidades sociais da população. E aí, eu quero lembrar do módulo 1, quando nós trabalhávamos o primeiro artigo da Constituição Federal, né, que colocava, né, no bojo da nova perspectiva que o problema de no novo Estado constitucional é um problema de todos, né? No assistencialismo, o incentivo à criação de instituições de caridade públicas e privadas era muito forte. No direito socioassistencial, a assistência social é responsabilidade estatal, a sua gestão e o seu financiamento, com participação da sociedade civil, controle social. Isso não quer dizer que a rede socioassistencial seja também formada, né, por entidades privadas, por entidades não governamentais. Entretanto, essas entidades, elas têm uma linha de ação que é verificada pelo poder público, né? Então, foi-se o tempo que as instituições, que as entidades, elas faziam caridade pública com o recurso público, sem prestar conta ao Estado e sem uma linha, sem uma diretriz, sem um princípio básico de direito. Lembrando sempre que a assistência social é de responsabilidade estatal com a participação da sociedade civil, ou seja, é direito do cidadão e é dever do Estado. No assistencialismo, a ênfase era em ações de natureza filantrópica, com apoio estatal por meio de isenções fiscais. No caso do direito assistencial, a ênfase
em ações de natureza pública, estatal e não estatal, exatamente aquilo que nós comentávamos anteriormente, com financiamento público por estados, Distrito Federal e municípios e comando único em cada esfera de governo. Então, as ações das entidades não governamentais, elas têm natureza pública, porque existem princípios e diretrizes do direito público, do direito social, que essas instituições precisam obedecer, precisam seguir. No assistencialismo, as ações são planejadas e coordenadas muitas vezes pelas primeiras damas. Isso é uma marca, né, na história da assistência social. E que muitas vezes uma marca que não, que ainda é bastante perceptível nos nossos dias. No caso do direito socioassistencial, volto a dizer, voltamos a insistir, a responsabilidade da assistência social, do direito à assistência social é do Estado brasileiro em cada esfera de governo, pela formulação das políticas e pelo controle das ações. Não pelas primeiras damas, né? Apesar da gente ainda saber que isso é algo muitíssimo comum. No assistencialismo, as decisões se dão em gabinete, né? Se dão a portas fechadas, né? Se davam a portas fechadas, melhor dizendo. No direito à assistência socioassistencial, há um incentivo à criação e ao fortalecimento de espaços de participação e deliberação, conselhos, conferências e fóruns. E não só, instâncias de pactuação entre entes federativos, como, por exemplo, as comissões intergestores tripartite, as comissões intergestores bipartite. Quem acompanhou a história do SUAS sabe muito bem, né, que todas as decisões vinculadas ao sistema foram amplamente debatidas, né, em nível nacional, em nível estadual e municipal, não só nas conferências, mas em grandes eventos, né, saindo dessa lógica de decisões em gabinete. No assistencialismo, as práticas clientelistas tinham grande espaço, né? Aquele clientelismo, né, que gera uma relação de favor, uma relação de poder sobre quem recebe qualquer tipo de ação, digamos, por meio da doação, por meio de oportunidades, etc. As práticas clientelistas foram absolutamente substituídas por práticas que visam a autonomia dos sujeitos, justamente porque são práticas que saem da estrutura do direito socioassistencial e não de alguma ação vinculada a uma situação relacionada a cobrança de favor, a lealdades pessoais, não é? A pedidos e etc. Aqui, por exemplo, a gente pode pensar, quando a gente fala em práticas clientelistas, muitas vezes aquelas pessoas que usam, não é, de vários tipos de doação para conseguir votos, para conseguir apoios, não é, para conseguir determinados tipos de favores da população que atende. E, finalmente, no assistencialismo, há um incentivo ao trabalho voluntário. No caso do direito socioassistencial, há a garantia de profissionais qualificados para a materialização dos serviços e a sua qualidade. Vocês podem ver que as diferenças, elas são absolutamente cruciais. Elas representam uma verdadeira ruptura de um passado, né, que às vezes insiste em ser presente, mas de um passado, de um processo histórico que ficou para trás, que precisa ficar para trás, né, para dar lugar
aquilo que nós conhecemos como direito socioassistencial. Entramos agora num tópico que trata da linha do tempo da política de assistência social, de 1988 a 2015, passando um pouquinho de 2015, justamente porque esta linha do tempo ela foi preparada com uma perspectiva muito específica ao controle social. Ela marca acontecimentos que têm relação ao controle social e que é muito importante que todo conselheiro, que toda conselheira conheça, como por exemplo o marco de acontecimento das conferências nacionais. Como cada um de vocês, cada uma de vocês sabe, a cada conferência nacional, desde 2003, quando foi decidido em uma conferência nacional o Sistema Único de Assistência Social, as conferências têm dado ao gestor federal, ou pelo menos davam até um certo tempo, exatamente a direção a seguir com relação a aspectos relacionados à gestão. Então vamos lá. Nós começamos em 1988 com a promulgação da Constituição Federal, que reconhece a política pública de assistência social. Lembram? A gente conversou sobre isso no módulo 1. Em 1989, nós temos a criação do Ministério do Bem-Estar Social, que deveria tratar justamente, não é, dos aspectos vinculados, não é, à Seguridade Social recém-criada pela Constituição Federal. Em 1999, nós temos a elaboração da primeira redação da Lei Orgânica da Assistência Social, da LOAS, que é integralmente vetada, tanto no Congresso Nacional como pelo presidente Collor de Mello. Nós também já falávamos isso, mas vamos lembrar que esse veto se deu, né, o motivo do veto integral à primeira versão da LOAS foi justamente porque a LOAS regulamentava o benefício de prestação continuada, que é um benefício indicado, né, definido pela Constituição Federal. Em 1993, a gente tem a promulgação da LOAS, que dispõe sobre a organização da assistência social e dá outras providências. Esta lei é uma lei que foi alterada em 2011 para reconhecer o Sistema Único de Assistência Social. E a LOAS, ela tem um significado muito especial, porque ela regulamenta os artigos da Constituição Federal e coloca no bojo da administração pública central, né, esta área de política pública regulamentada, né, sob forma de lei. Em 1995, nós temos a primeira Conferência Nacional, cujo tema era assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, né? Nós estamos em pleno ciclo conferencial em 2021 e vemos, né, assistimos que esta temática ainda é a temática que nós estamos discutindo. Hoje, evidentemente, sob novas análises e, sem nenhuma dúvida, com uma outra conjuntura. Em 1997, nós temos a segunda conferência, cujo tema foi o sistema descentralizado e participativo da assistência social, construindo a inclusão e universalizando direitos. Quero lembrar vocês que desde 93, desde a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social, quando existe o indicativo nesta lei, que a assistência social ela se organiza a partir de um sistema descentralizado, né, não surtiu efeito até 2003. Então vejam
que nós temos 10 anos de diferença entre aquilo que foi decidido em 93 e aquilo que aconteceu em 2003 com a definição, com a deliberação acerca do Sistema Único de Assistência Social, né? Em 97 foi aprovada a primeira norma operacional básica do SUAS, a primeira norma operacional básica, a NOB, conforme uma resolução em 1997, nós temos a segunda Conferência Nacional de Assistência Social com o tema Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social. Ainda em 1997, nós temos a aprovação da primeira norma operacional básica, a NOB. E, em 1998, a elaboração do primeiro texto da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, que foi substituída em 2004, né, pelo novo texto da Política Nacional, a partir já sob a noção, né, da deliberação de 2003 sobre o Sistema Único de Assistência Social. Em 1998, a gente também tem a nova edição da NOB, que começa a diferenciar, no âmbito da assistência social, serviços, programas, projetos, entre outros. Em 2001, nós temos a terceira Conferência Nacional de Assistência Social. Em 2003, a quarta Conferência Nacional de Assistência Social, não é? Já com o tema Assistência Social como Política de Inclusão, uma nova agenda para a cidadania, apontando pela primeira vez para o planejamento, né, da Lei Orgânica da Assistência Social, né, quando nós discutimos a LOAS 10 anos, né? Foi exatamente nesta conferência, na quarta Conferência Nacional, que foi deliberado por um sistema descentralizado e participativo, né, efetivamente definido a partir dos princípios e diretrizes da LOAS, que viesse a se chamar Sistema Único de Assistência Social. Portanto, o SUAS, ele é uma deliberação, ele se torna realidade a partir de uma deliberação de uma conferência nacional, justamente a quarta Conferência Nacional em 2003. Neste mesmo ano, é criado já no primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério da Assistência Social, cuja ministra era a então deputada federal, a atual deputada federal, Benedita da Silva. Em 2004, criada a Política Nacional de Assistência Social, o novo texto da Política Nacional de Assistência Social, conforme uma resolução do CNAS, que estabelece as diretrizes para este novo momento, para a efetivação da assistência social como responsabilidade estatal e como direito de cidadania. A Política Nacional de Assistência Social de 2004 vai ter direta ligação com as deliberações da quarta Conferência Nacional, sobretudo no que diz respeito à criação do Sistema Único de Assistência Social. Ainda em 2004, é criado o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Em 2005, alguns fatos
são muito importantes, começam, né, a acontecer alguns fatos muito importantes para essa história, para essa nova história, para esse novo processo histórico que começa a ser escrito, né, por várias mãos, né, por todo um país em relação à assistência social. É criado o Dia Nacional da Assistência Social, que é 5 de agosto de 2005, é aprovada a norma operacional básica do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social, que define bases constitutivas e organizativas da política nacional, e é também desenvolvida, realizada a 5ª Conferência Nacional de Assistência Social, já com o tema SUAS Plano 10, Estratégias e Metas para a Implementação da Política Nacional. Aqui é um claro exemplo que você não pode, não é possível organizar uma política pública sem uma estratégia de planejamento. Então, o plano decenal, ele nasce exatamente dessa certeza, né? Essa melhor prática da gestão pública, que é o planejamento, para que a gente possa monitorar e avaliar resultados de cada política pública. E é justamente nesta conferência que são definidas as metas para o primeiro plano decenal da nossa área, da área da assistência social. Um plano decenal que teve como espaço temporal 2005 a 2015. Em 2006, também como resultado da 5ª Conferência Nacional de Assistência Social, foi aprovada a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, a NOB-RH, do SUAS, que cria orientações sobre a gestão pública do trabalho, dos trabalhadores, e propõe mecanismos reguladores desta relação, da relação entre gestores e trabalhadores e os prestadores de serviço. Então, essa é uma das grandes conquistas do Sistema Único da Assistência Social, da história recente da assistência social no nosso país. Justamente uma primeira vez que esta área da gestão pública do trabalho é regulada, é pensada, né? Com normas de funcionamento e com um nível de detalhamento muito importante para que o sistema, o nascente sistema, né, de assistência único de assistência social, o sistema descentralizado participativo, né, tenha eficácia e efetividade nas suas ações. Em 2007, o CNAS define as diretrizes para a estruturação, para a reformulação e para o funcionamento dos conselhos de assistência social. Ora, se nós vamos vindo desde 2003 com um seriado de mudanças em várias áreas, em vários aspectos da política, é chegado o momento de pensar no controle social. E é justamente em 2007, com a Resolução 237, que começa a se pensar as novas diretrizes para estruturar, reformular e fazer funcionar os conselhos de assistência social. Ainda em 2007, nós temos a 6ª Conferência Nacional, cujo tema é Compromissos e Responsabilidades para assegurar proteção social pelo Sistema Único de Assistência Social. Ato contínuo dessa conferência, né, começa a ser trabalhado, né, os compromissos pensados, né, no plano decenal cujo espaço temporal é de 2005 a 2015, que previa, por exemplo, a regulação da gestão do trabalho
e também a classificação, a definição que nós acabamos por denominar tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, né, que dispõe sobre cada serviço socioassistencial do SUAS por nível de complexidade, né. É também em 2009 que é legislada a certificação das entidades beneficentes de assistência social, né. Finalmente, neste ano, essa área que era muito envolvida em dúvidas, em desacertos, né, porque o CNAS ele possuía até essas alterações ocorrerem, ele possuía uma função cartorial que foi efetivamente finalizada. A partir da lei do SEBAS, do Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, não é? As entidades de saúde, de educação e de assistência social começam a ter relação com órgãos do executivo, né, diferenciados. O conselho não tem mais uma função cartorial, e sim uma função de controle social, e os executivos, né, os órgãos do executivo, começam a analisar e a definir suas regras, seu regramento com relação ao certificado, à certificação das entidades beneficentes de assistência social. É também em 2009 que acontece a 7ª Conferência Nacional, que versa sobre participação e controle social no SUAS. É uma conferência que se dedica integralmente a pensar formatos, né, para a participação popular, né, dos usuários e usuárias, mas não só, no Sistema Único de Assistência Social. Então foi uma conferência muito marcante, porque foi um divisor de águas, né? Então, recolocar na pauta da assistência social, né, tudo aquilo que estava contido na LOAS, mas não tinha sido desenvolvido, não tinha se tornado realidade. Em 2009, é também pensado, né, pelos gestores, sobretudo pela Comissão Intergestores Tripartite e pelo Conselho Nacional de Assistência Social, um protocolo de gestão integrada do SUAS, conforme uma resolução da CIT, que tem por finalidade, gerir a integração entre os serviços e os benefícios e programas de transferência de renda do governo federal e que compõem a assistência social. Em 2010, nós temos uma outra resolução do CNAS de grande importância, que, a partir da legislação, né, define os parâmetros nacionais para a inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como dos serviços, dos programas, dos projetos, dos benefícios nos conselhos de assistência social dos municípios e do Distrito Federal. Então é muito importante que cada conselheiro, cada conselheira que esteja escutando essa videoaula veja que essa linha do tempo ela tem muito a ver com a construção da área do controle social do SUAS. Então, por óbvio e também por simetria, essas resoluções do CNAS recaem, né, sobre as responsabilidades de cada conselho estadual e de cada conselho municipal, sobretudo. Em 2011, nós temos a 8ª Conferência Nacional, com o tema Consolidar o SUAS e Valorizar os seus trabalhadores. Aqui, né,
a grande ênfase do debate foi justamente a questão do trabalho no âmbito do sistema. E foi promulgada, neste mesmo ano, a Lei 12.435, conhecida como Lei do SUAS, a qual altera a LOAS. Nós já conversamos um pouco sobre a Lei do SUAS no módulo 1, mas é uma lei que vem reconhecer, né, todas aquelas alterações advindas, né, a partir de 2004, né, estipulando, definindo em lei o Sistema Único, que até então não era uma lei, né? Enquanto o SUS se tornou o Sistema Único de Saúde por meio da Lei 8080 de 1990, o SUAS ele só aparecia na política nacional, na norma operacional básica, mas ele não era efetivamente um sistema pensado, ou melhor, definido em lei. A partir da promulgação da Lei 12.435, conhecido como Lei do SUAS, ele passa a ser um direito reclamável, porque é lei, é um direito em lei, é um sistema que está na lei. Em 2012, portanto, há um novo debate sobre a norma operacional básica do SUAS, para que estas normas pudessem refletir as alterações trazidas pela Lei 12.435, a Lei do SUAS, e os outros regramentos. Vejam, foram 7 anos de diferença entre a NOB de 2005 e a NOB de 2012, justamente porque a norma operacional básica ela tem a função de definir, né, de organizar o sistema, e ela renova, por assim dizer, né, ela renova e ela reforça todo o regramento que tinha sido efetuado até então, né? O artigo 1º da NOB diz que a política de assistência social tem por funções a proteção social, a vigilância, a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de um sistema público não contributivo, descentralizado e participativo, denominado Sistema Único de Assistência Social. Então, nós temos aqui um grande movimento de institucionalizar o sistema, né? É muito diferente do passado, desse processo histórico que a gente escutou até agora. Em 2012, nós temos a publicação de uma lei, a 2.868, que altera a Lei 2.101, né, a Lei da Certificação das Entidades Beneficentes, com alguns novos formatos, justamente para facilitar, né, e para gerar mais transparência na certificação das entidades. Em 2013, nós temos a 9ª Conferência Nacional, cujo tema foi a gestão e o financiamento na efetivação do SUAS. Vocês vão percebendo que as conferências nacionais, elas trazem, né, matérias, temáticas que são fundamentais para definir, para estruturar o Sistema Único da Assistência Social, assim como está colocado na legislação, né? Então, em 2013, com essa conferência, o debate foi justamente sobre a questão do financiamento, que na nossa área, não é, tem uma característica, né,
de cofinanciamento, porque não é feito apenas por um poder ou por uma esfera de governo, e sim pelos três entes de governo, pelo nível municipal, pelo nível estadual, pelo nível federal. Em 2014, o CNAS institui um programa de aprimoramento da rede socioassistencial privada do SUS. O programa se chamou Aprimora a Rede e ele significou, efetivamente, uma tentativa de qualificar a rede socioassistencial privada do SUS, que é uma rede complementar importantíssima para que o SUS exista como tal, né? Não existe SUS sem essa rede socioassistencial forte, pública e privada, né? Que seguem os mesmos princípios, que seguem as mesmas diretrizes. Nesse ano foi preciso abrir o debate sobre a tipificação nacional de serviços para incluir a faixa etária de 18 a 59 anos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Finalmente, nesta linha de tempo, nós temos ainda em 2014 uma resolução muitíssimo importante que orienta os conselhos de assistência social quanto à sua organização, quanto ao seu funcionamento, como instância de participação e de controle social do programa Bolsa Família. Até então, essa era uma área, digamos, com algumas dúvidas e com algumas dificuldades de formato. Foi justamente a partir de muito debate e a partir dessa resolução, muito debate entre as secretarias de renda de cidadania, de assistência social, da Comissão Intergestores Tripartite, do CNAS, né, que os conselhos de assistência social se tornam, né, as instâncias de controle social do programa Bolsa Família. Em 2015, uma outra resolução que regulamenta o entendimento acerca dos trabalhadores do SUAS. Um debate muito importante que clarifica, não é, quem são esses trabalhadores e trabalhadoras. Ainda em 2015, a outra discussão, já em setembro, que traz, né, a caracterização agora de um outro segmento, os usuários, né? Caracteriza os usuários, seus direitos e sua participação na política pública de assistência social e no SUS. Em 2015, o último ano do plano decenal, lembrem-se que nós estamos falando do primeiro plano decenal, que foi de 2005 a 2015, a 10ª conferência começa a pensar o novo plano decenal. O tema da conferência foi consolidar o SUS de vez rumo a 2026. E o lema foi o Pacto Republicano no SUAS rumo a 2026. O SUAS que temos e o SUAS que queremos. Essas deliberações, elas deram origem ao novo plano decenal, né, cujo espaço temporal seria de 2016 a 2026. Portanto, nós estamos ainda sobre a égide de um plano decenal que vai até 2026, cujas metas foram definidas nessa conferência, né? Em 2015, nós temos uma portaria que regulamenta a transferência de recursos na modalidade fundo a fundo e o cofinanciamento federal por meio agora de blocos de financiamento, né, conforme previsto na NOB de 2012. Essa é uma mudança muito importante no que se refere aos aparatos de gestão financeira do Sistema Único. Em 2016, portanto, nós temos como destaque, não é, o debate, a discussão e a aprovação do Plano Decenal da Assistência Social para esse espaço temporal
de 2016 a 2026. Lembrem-se que é exatamente neste ano que foi deposta, né, a partir do golpe de 2016, do golpe institucional de 2016, a presidenta Dilma Rousseff. Então, a partir daí, a gente vem sofrendo, vem vivenciando no âmbito das políticas públicas, não só da assistência social, grandes perdas, né? Para exemplificar, a 11ª Conferência Nacional, que teve como tema a garantia dos direitos no fortalecimento do SUS, não teve nenhuma reverberação concreta para a gestão do sistema, né? E em 2019, já no novo governo eleito, não houve conferência, não houve chamada da Conferência Nacional. Então, esse é um fato absolutamente importante quando a gente pensa na linha do tempo, quando a gente pensa no processo histórico da política de assistência social. O que aconteceu, o que houve, né, foi a realização da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social, em 2019, desenvolvida, chamada, montada e garantida pela sociedade civil organizada por um pool, por um conjunto de movimentos sociais, né, que deram vida a um debate que significou resistência. Resistência a um desmonte que começa exatamente aqui em 2016, e o qual nós estamos ainda vivendo com cada vez mais gravidade, né? A gente vem assistindo aí um derretimento, como diz a professora Aldaísa Sposati, das políticas sociais como um todo, né? Então, a Conferência Nacional Democrática, ela aconteceu em Brasília, com mais de 1.000 pessoas, né? Todas vindo nessa perspectiva da resistência, né? Como demonstra essa linha do tempo, muito se avançou na consolidação da política de assistência social desde 1988, mas nós estamos vivendo sim uma regressão progressiva. Nós destacamos as conferências e as resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social porque esses são espaços importantes nos quais a sociedade participa da formulação e do controle social sobre a política. Quando nós começamos a falar sobre esse tópico, sobre a linha do tempo, nós especificamos que essa linha do tempo, ela tinha uma natureza muito aproximada do controle social, né? Justamente porque é o controle social que consegue dar sentido e significado, né, à assistência social prevista, né, em todo o seu regramento, a partir da Constituição Federal de 88. Significa dizer que não existe uma assistência social como prevista na legislação se não houver controle social, né? Essa é uma alteração significativa na área da assistência social em relação às perspectivas anteriores, em relação à sua história. A perspectiva assistencialista nunca estimulou a participação social e, quando trata de controle, considera controle de Estado e das instituições privadas sobre aqueles que são usuários da política, não só determinando ações das quais devem participar, como tratando as pessoas como tuteladas, né? Ao invés de uma perspectiva de empoderamento, né? A perspectiva assistencialista tutela, não empodera. Diferente da perspectiva socioassistencial, onde a sociedade é chamada a participar da formulação da política, do exercício do controle sobre o Estado, e a rede socioassistencial, né, aparece como uma conquista assegurada desde a Constituição Federal de 1988. Então, a gente está falando de um conjunto, né, que não é governo e não é
não é Estado e não é só público, né? É um mix de responsabilidades relacionados à coisa pública, ao recurso público e, sobretudo, à defesa do direito socioassistencial. No nosso próximo tópico, nós iremos discutir, conhecer a ideia dos direitos socioassistenciais, que é o resultado de um debate ocorrido na 5ª Conferência Nacional de Assistência Social. Não é? Então, nesta conferência, ficou decidido, a partir de suas deliberações, que haveria um decálogo de direitos relacionados à proteção devida, não é, pela assistência social aos seus usuários. Então, de acordo com essas deliberações, os direitos socioassistenciais são esses 10 aqui enumerados. O primeiro deles trata de um direito de todos e todas usufruírem dos direitos assegurados pelo ordenamento jurídico brasileiro à proteção social não contributiva da assistência social. Ou seja, todos têm direitos à proteção social da assistência social consagrados em lei. O segundo direito é o direito de equidade rural e urbana na proteção social não contributiva, ou seja, não fazer distinção das operações relacionadas à política no campo ou na cidade. Né? Essas operações precisam ocorrer de forma articulada para garantir completude de atenção nesses dois meios. O terceiro direito é o direito de equidade social e de manifestação pública. É direito do cidadão, da cidadã, de manifestar-se, de exercer protagonismo e controle social na política de assistência, sem nenhuma discriminação, sem restrições, sem atitudes vexatórias, derivadas, por exemplo, do nível pessoal de instrução, formal, etnia, raça, cultura, credo, idade, gênero ou limitações pessoais. O quarto direito é o direito à igualdade do cidadão e da cidadã de acesso à rede socioassistencial. Esse direito, ele indica a necessidade e a compreensão, melhor dizendo, da completude de acesso nas atenções da rede socioassistencial. O que isso quer dizer? A rede socioassistencial, direta ou conveniada, precisa ofertar, né, os seus serviços sem discriminação, sem tutelas, né, sem nenhum tipo de tutela, com oportunidades para a construção da autonomia pessoal dentro, efetivamente, das possibilidades e dos limites de cada pessoa, de cada um. O quinto direito versa sobre o direito do usuário à acessibilidade, qualidade e continuidade. Esse é um direito que todo usuário e toda usuária da rede socioassistencial tem à escuta, ao acolhimento, direito de ser protagonista na construção de respostas dignas, claras, elucidativas, ofertadas nos serviços continuados, né? Sempre e de preferência localizados próximos à sua moradia, operados pelos nossos trabalhadores qualificados, capacitados e que têm vinculação mais permanente com o serviço. Esse é um direito muito importante porque ele referenda aquilo que nos é essencial quando a gente pensa em serviço socioassistencial, que é justamente a questão da continuidade. O sexto direito é o direito em ter garantia à convivência familiar, comunitária e social. É o direito de todo usuário e usuária, em todas as etapas do ciclo de vida, a ter valorizado a possibilidade de se manter sob o convívio familiar,
quer seja na família biológica, quer seja na família construída, e a precedência do convívio social e comunitário às soluções institucionalizadas. Quer dizer, você, com esse direito, você dá precedência, evidentemente, ao convívio social e comunitário, em detrimento às soluções institucionalizadas. O sétimo direito é o direito à proteção social por meio da intersetorialidade das políticas públicas, um desafio sempre muito presente no nosso cotidiano, que é o direito do cidadão ou da cidadã à melhor qualidade de vida garantida pela articulação intersetorial da política de assistência com outras políticas públicas, né? De forma a que toda a rede pública de atenção possa estar à disposição deste cidadão e desta cidadã. O oitavo direito, o direito à renda, não é? Significativamente indica que todo usuário, toda usuária, todo cidadão e cidadã, não é? Tem assegurado, através de programas, né, renda individual e familiar, né? Tem assegurado também essa renda, esse direito à renda, através de programas e projetos como inclusão produtiva, associativismo, cooperativismo, que assegurem uma real inserção ou reinserção no mercado de trabalho desses cidadãos e cidadãs. O nono direito é o direito ao cofinanciamento da proteção social não contributiva. É o direito do usuário e usuária da rede socioassistencial a ter garantido o cofinanciamento estatal, que é o cofinanciamento que vem do nível federal, do nível estadual, do nível municipal, logicamente do Distrito Federal, para uma operação integral, profissional, contínua e sistêmica da rede socioassistencial, tanto no meio urbano como no meio rural. E, finalmente, o décimo direito, que é o direito ao controle social e à defesa dos direitos socioassistenciais. Esse direito nos toca de uma maneira muito particular, tendo em vista a temática deste curso, não é? O direito que todo cidadão e cidadã tem a ser informado de forma pública, individual e coletiva sobre as ofertas da rede socioassistencial, sobre o seu modo de gestão, sobre o seu financiamento, sobre os direitos socioassistenciais, as formas e as instâncias que eles possuem para defender esse direito e para exercer o controle social, respeitado os aspectos da individualidade, né, e, efetivamente, da relevância do coletivo. Então, é muito importante que a gente consiga perceber a grandeza, né, que nós temos na assistência social de possuir, né, no interior da política, direitos consagrados, deliberados na Conferência Nacional, e que precisam ser do conhecimento de cada usuário, de cada usuária, e, sobretudo, precisa ser do conhecimento de cada conselheiro e de cada conselheira. Bem, conforme a ementa o objetivo institucional desta unidade, nós estamos olhando para a história da assistência social, né, desde a LBA até as seguranças socioassistenciais, que é uma das noções mais modernas que a gente pode ver, perceber dentro de uma área de política pública, né? A assistência social, ela se destaca porque dentro do seu arcabouço de responsabilidades existem as seguranças socioassistenciais. As seguranças socioassistenciais, elas passam a ser responsabilidade da política de assistência social, porque justamente
esta é uma política que assegura determinados direitos por onde perpassam seguranças socioessenciais que se tornam responsabilidade desta política exclusivamente. E isto precisa ser compreendido, porque muitas vezes isso passa a ser uma noção muito, digamos assim, longínqua, né? Uma noção muito separada do nosso cotidiano. Os objetivos das seguranças socioessenciais, eles são amplos e são complexos, podendo organizar-se não apenas para a cobertura de riscos sociais, mas também para a equalização de oportunidades, para o enfrentamento das situações de destituição, de pobreza, para o combate às desigualdades e para a melhoria das condições sociais da população. A professora Luciana Jacu aponta que as seguranças socioassistenciais elas têm essa amplitude. Então, a proteção social proporcionada pela política de assistência social deve assegurar, por meio de serviços, por meio de projetos, por meio de programas e por meio de benefícios, as seguintes seguranças socioassistenciais. A segurança de acolhida, que significa a oferta de uma rede de serviços e de locais de permanência de indivíduos e famílias, sobre curta, média e longa permanência, provida por meio de ofertas públicas de espaços e serviços, localizados, evidentemente, em territórios de maior vulnerabilidade. A NOB SUAS 2012 prevê ainda que esta segurança de acolhida deve oferecer condições de recepção, de escuta profissional qualificada, de informação, de referência, né, a todos os usuários, de concessão de benefícios, de aquisições materiais, sociais e educativas. Né? Para entender muito bem essa segurança de acolhida, é só pensar naquilo que significa a sua ausência, por exemplo, no território. Né? Então, quando a gente fala em segurança de acolhida, a gente está falando em certeza da recepção de uma demanda, da escuta profissional, da informação transparente, de uma referência relacionada aos encaminhamentos que podem ser variados, né, para determinados tipos de necessidades. A segunda segurança é a segurança social de renda, provida, garantida por meio da concessão de auxílios financeiros e da concessão de benefícios continuados, nos termos da lei, para aqueles cidadãos e cidadãs não incluídos no sistema contributivo de proteção social. Então, é muito importante que a gente lembre que os nossos benefícios, né, no caso de renda, eles traduzem essa segurança socioassistencial. A terceira segurança é a segurança de convívio ou convivência familiar, comunitária e social. Ela é provida por meio de uma oferta pública de serviços continuados. Vejam aqui outra vez, né, aquilo que há de mais precioso, que há de mais significativo e que define o que é ou que não é assistência social, que é a continuidade do serviço. Serviços continuados que garantam oportunidades e ação profissional, atenção aqui, para a construção, para a restauração e para o fortalecimento de laços de pertencimento de natureza geracional, intergeracional, familiar, de vizinhança, de interesses comuns e societários. Aqui nós estamos falando de um exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais, com precedência, evidentemente, ao convívio familiar, comunitário e social, em detrimento, evidentemente, ao convívio institucional. A quarta segurança é a segurança de desenvolvimento de autonomia, que a gente conhece como segurança de autonomia, que é uma provisão estatal de ações profissionais que visam o desenvolvimento de capacidades, de habilidades,
para o exercício do protagonismo. Olha a grandeza, não é, de uma política que tem no seu bojo uma responsabilidade desta, não é? De ofertar serviços, programas, projetos e benefícios que sigam, né, que foquem essa direção, o exercício do protagonismo, da cidadania, a conquista de graus de liberdade, o respeito à dignidade humana, protagonismo, certezas de proteção social para o cidadão, para a sua família e para a sociedade. Essa é uma das seguranças socioessenciais mais importantes nesse quadro que a gente vem trabalhando. E, finalmente, a segurança de apoio e auxílio, que é uma provisão estatal de caráter transitório, de auxílio de bens materiais ou em dinheiro, pecúnia, não é? Denominados de benefícios eventuais para famílias, seus membros e indivíduos que vivem riscos, que vivem vulnerabilidades circunstanciais, como agora no caso da pandemia, né? Essa segurança socioassistencial ela foi muito, digamos assim, vivenciada, né? E provavelmente muito pouco lembrada, né? Mas a partir do momento que você trabalha com benefícios que são benefícios transitórios, por ocasião de algum tipo de circunstância, você está agindo, né, dentro do âmbito de uma segurança socioessencial de apoio e de auxílio. Com isso, nós finalizamos a unidade 1 do módulo 2, a assistência social e o SUAS, parte 1.